Boa tarde, gente, né? É, Hoje é dia 30 de agosto, né? E resolvi postar esse vídeo porque eu estava assistindo uma entrevista na Globo News e falava justamente sobre essa questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? E essa era a temática, né? E como sempre, né, dentro do jornalismo existem muitas pessoas que são posicionadas ao espectro político da esquerda, né? Então, costumeiramente, eles colocam a mulher sempre numa posição de vitimismo, de inferioridade. Eles mesmos colocam, entendeu? E, assim, particularmente, né, a lei deixa bem claro, lá no artigo 5º, estou aqui com minha constituiçãozinha aberta, né? Diz que no artigo que todos são iguais perante a lei, né? É a base dos direitos e deveres individuais coletivos, né? E no inciso primeiro diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então a Constituição ela é muito clara que aqui no Brasil não existe nenhuma possibilidade de manter-se uma distinção, uma diferença entre homens e mulheres. Agora venhamos e convenhamos que há certas temáticas assim, ou certos ambientes em que a mulher realmente ela se destaca mais e há certas características ou tópicos ou pontos de vistas que o homem se desempenha melhor, né? Por exemplo, né? Então, existem algumas estatísticas, né, que eu andei olhando, né, e pesquisando, já que os direitos, o feminismo prega tanto que tem que existir direito entre homens e mulheres, então vamos colocar como base algumas estatísticas, certo? Câncer de próstata e de mama são proporcionalmente, estatisticamente, praticamente proporcionais, certo? Só que se investe bem mais em campanha em combate ao câncer de mama do que ao câncer de próstata, certo? Homens são cerca de 90% dos moradores de rua. É uma estatística que foi apresentada. 40% das universidades são compostas por homens, 60% são mulheres. Então as mulheres sempre têm uma facilidade ou um interesse maior pela vida acadêmica, ou pela educação, ou pela qualificação profissional, em muitos casos, na maioria dos casos, mais até do que o homem, certo? Homens são obrigados a servir, a se alistar e servir, na maioria dos casos, né, o exército. Mulher não é obrigada a se alistar, homem é obrigado a se alistar, né? Então vamos colocar também igualdade para a mulher. As mulheres também deveriam ser obrigadas a se alistarem no exército, né? Tem outra estatística também, que é cerca de 90% dos suicídios são cometidos por homens e não por mulheres. E é lamentável, né? É lamentável. E eu vejo que às vezes o homem ele é colocado numa posição muitas vezes muito de escanteio dentro da sociedade. Existe o Dia Internacional da Mulher, mas não existe um Dia Internacional para o homem, né? As profissões mais pesadas, as profissões mais, vamos, como posso dizer, mais rústicas, as que exigem mais força, são exercidas por homens, né? Como profissões como pedreiro, mineradores, garis, a maior parte é composta por homens e não por mulheres, certo? Então, existe uma distinção natural entre homens e mulheres. A própria natureza nos fez assim. O homem sempre terá mais força que a mulher. A mulher fisicamente sempre será um pouco mais frágil que o homem, entendeu? Emocionalmente, a mulher sempre será bem mais equilibrada que o homem. O homem já tem uma tendência natural a ter um desequilíbrio emocional, né? A ter uma destemperança. Então, esse controle que existe na mulher, muitas vezes, emocional, complementa aquilo que falta no homem, né? Então, assim, naturalmente, a natureza nos preparou, nos fez realmente para sermos diferentes, porque o que falta em um compensa no outro, certo?
Aí colocam também muitas vezes a questão da profissionalidade entre homens e mulheres dentro de empresas. Gente, não existe nenhum dado estatístico, até onde eu sei, que mostre lá, que realmente comprove e constate que existe uma diferença exorbitante entre o salário da mulher e o salário do homem, que homem ganha mais que mulheres. Então, veja, se homens ganham mais que mulheres, eu acredito que isso é devido à própria competência individual de cada um. Então, se os homens geralmente ocupam mais cargos de liderança, cargos de chefia dentro de empresas ou instituições até estatais, né, públicas, então se deve ao mérito de cada um. Não impede. Não existe nenhuma lei que proíba que as mulheres cheguem ao cargo de chefia. Isso não existe. Nenhuma lei que proíba. Então, vai do desenvolvimento, da competência, da qualificação e do anseio de crescimento de cada um. Então, se as mulheres hoje não ocupam cargos de chefia, então não é porque é restrito aos homens. É simplesmente porque a maioria das mulheres não se qualificam o suficiente ou não almejam, né, esses cargos de chefia, porque se almejasse, a maioria seriam composta por mulheres. Assim como as universidades, a maioria é composta por mulheres, certo? Então, assim, essa é a minha opinião. Eu acho que dão muita mídia, muito holofote a certas temáticas que não vai fazer com que realmente a nação cresça, entendeu? Eu particularmente, eu não tenho distinção entre homem e mulher. Agora, eu acredito que há certas habilidades que o homem desempenha melhor que a mulher e que a mulher também tem habilidades que desempenham com muita maestria melhor que o homem. E há habilidades que os dois podem se desenvolver, né, com muita maestria, com muita perfeição, dependendo unicamente do interesse, da força de vontade de cada um, certo? E tire isso da sua cabeça. Não entre nesse discurso de esquerda de que existe um tratamento distintivo, né, entre homens e mulheres. Isso é simplesmente uma grande falácia, certo? Mulher, você tem tanta capacidade quanto qualquer outro homem de liderar, de educar, de se aperfeiçoar. E em alguns aspectos são até mais fortes do que nós, certo? E essa é a minha opinião, né? Então, compartilha, certo? Dá uma curtida aí no canal para que possa alcançar outras pessoas e dê também sua ideia de comentário aqui, o que é que eu posso comentar, tá certo? Muito obrigado.